Eu sou o pastor Júlio e estou aqui para apresentar o programa Direto da Fonte. Programa esse que é idealizado pela Igreja Palavra Fonte de Água Viva, localizada em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. E como estreia do programa, nós vamos fazer um documentário. E nesse documentário, nós vamos contar a história da constituição desta igreja. Vamos entrevistar o pastor Adervan, que está como presidente desse ministério e também é fundador desse ministério. E vamos entrevistar também algumas pessoas que se uniram a ele nesse propósito de Deus para a abertura desta igreja. Vou também estar entrevistando as pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Serão entrevistas maravilhosas, edificantes e que irão contar para você um pouco da história da nossa igreja. O nosso desejo é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através desse programa e deste documentário. E o nosso desejo também é que a sua vida e a vida da sua família sejam edificados através desse programa. Fica conosco em cada episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vocês sentiram essa responsabilidade através da necessidade, vocês se colocaram, vamos falar assim, na responsabilidade de, juntamente com esse povo, de trazer um ambiente espiritual. Trazer um ambiente de congregar. De congregar, né? Para quem está assistindo entender. De congregar, né? Isso foi feito, primeiramente, nas orações, nos montes, buscando direção. Sim. Né? E, inclusive, para isso, eu vou relatar um fato aqui, muitos já conhecem, mas quem vai presenciar... Nós não temos noção de quantas pessoas, né? Isso vai percorrer o mundo inteiro. Exatamente. Então, nós tínhamos marcado 14 de agosto o primeiro culto, que era na sua casa, numa área no fundo. Inclusive, nesse culto, primeiro culto, fez-se presente 29 pessoas adultas, fora as crianças. Pastor, vou pegar o senhor de surpresa agora aqui, que eu preciso saber disso. O senhor se lembra? Se o senhor não se lembrar, amém. Fique em paz. Quem foi que pregou a palavra da mulher samaritana? Foi o senhor ou foi o pastor Adervan? O senhor se lembra dessa ocasião? Eu não me lembro qual foi o tema e o versículo que eu preguei, porque o primeiro culto, a primeira mensagem foi minha. Eu que preguei. Porque nós temos duas testemunhas, dois testemunhos, vamos falar assim, tá? Tô te falando isso em primeira mão, tá bom? Ninguém sabe. Nós temos dois testemunhos de que naquela ocasião a palavra da mulher samaritana falou com duas pessoas na nossa igreja e foi a decisão delas, elas não sabem ainda. Nas duas entrevistas que eu fiz, elas entraram com esse mesmo assunto, né, sem ser propositalmente, mas elas falaram no testemunho: a palavra da mulher samaritana falou comigo. Aí a outra irmã: a palavra da mulher samaritana falou comigo também. Então eu estou aqui curioso para tentar saber quem foi que pregou essa palavra. Eu não posso te falar que foi a mensagem que eu preguei, mas eu posso te falar um acontecimento relacionado, eu vou dizer assim, a pedida de uma confirmação se verdadeiramente Deus queria aquilo com a gente. Se a gente não estava inventando, porque a gente tinha desligado do ministério, a gente estava inventando uma moda. Nós estávamos no monte, Deus usou uma pessoa e falou assim: o que você quer? Hoje eu estou pronto para te dar. Essa palavra foi falada de uma ministração, e a pessoa usada, né, ao ministrar a palavra, eu nem lembro quem foi, porque tinha várias pessoas nesse dia. Um monte, era de noite, né? A gente estava em uma glória muito grande. Aleluia. Né? É muito bom ir ao monte, né, para orar, né? Aí, depois que aconteceu isso, eu falei assim, por preservar, por gostar dessa pessoa, por admirar, porque era muito amiga de vocês, o esposo dela é muito amigo seu, né? Eu falei assim: Deus, eu não sou ninguém
a palavra. Eu sei que vou ministrar, que o pastor Adervan já tinha falado. Eu sabia que eu ia ministrar. Então eu vou te pedir para o Senhor fazer algo. Se o que nós estamos fazendo, o Senhor verdadeiramente está nesse negócio, é para isso mesmo que o Senhor nos uniu, quero que essa pessoa se converta. Hoje, seja o primeiro fruto do ministério. O senhor fez esse pedido? Isso. Então foi o senhor que pregou a palavra? Foi eu que preguei a palavra. Foi, então foi o senhor, porque mensagem, ela disse que, essa pessoa disse que foi a palavra da mulher samaritana que mexeu com ela. E eu lembro, pastor Júlio, que eu ministrei. É que talvez o senhor não pregou em João, né? Mas o senhor citou, usei aí aplicou. Para fazer a aplicação. Para fazer a aplicação. Porque Deus dá esses recursos, né? Na hora de você ministrar. Eu lembro, pastor Júlio, que quando eu terminei a palavra, eu olhava para essa pessoa estava transformada na sua aparência. Meu Deus. E quando o pastor Adervan pegou, né, a palavra para dar o encerramento, ele fez um apelo. Ela foi a primeira pessoa que levantou. Mais outras pessoas, né? E naquele dia não foi só ela, foram algumas outras pessoas. E né? ela ali foi, ela foi a primeira. Ela foi a primeira pessoa que aceitou Jesus no nosso ministério. É a primeira, permanece até hoje. É um grande projeto de Deus dentro do ministério. Exatamente. Né? Essa pessoa. Sim. Né? E nós vamos entrevistá-la. E quando você entrevistará, você lembra desse fato. Eu vou deixar em aberto aqui, então, para as pessoas. Pastor, mas é um fato inédito aí que o senhor está contando com relação que nem eu sabia disso, desse pedido de confirmação. Então aí é mais uma confirmação de Deus para as nossas vidas, de que realmente Deus estava no negócio. Conduzindo. O senhor pediu uma salvação, o senhor pediu uma alma para o Senhor. Foi isso? Eu pedi uma confirmação, né, de Deus. Amém. E Deus trouxe essa confirmação. Por quê? Não haveria confirmação se Deus não tivesse no negócio. Porque Deus não entra naquilo que ele não participa. Amém. E ele não tem espaço para participar. Verdade. Né? Então houve essa conversão, né? E eu lembro muito bem, pastor Júlio, que a gente ficou ali aproximadamente 3 meses. Agosto, setembro e outubro. Exatamente. E já não tinha mais condições de fazer culto. Nós não tínhamos mais o espaço físico ali. Né? Não era mais 29 pessoas que ia, né? Tinha dia que tinha 50 pessoas, 60 pessoas e não tinha Aí já como. Começou a ir pro corredorzinho ali. Não tinha como, né? Então veio logo, né? Correu, abriu a primeira igreja da Vila Nova, né? Naquele salão. Foi. E graças a Deus. Mas um fato, ainda na sua casa, ainda no tempo de estar congregando, né? Aconteceu aqui o fato que foi relatado pela minha esposa e a irmã Neca. Eu sei que o senhor vai falar agora. Que ela estava, né, grávida, mas não estava se sentindo bem. E como Deus tinha usado esse pastor para falar comigo, que eu não conhecia, e falou detalhes da minha vida, pastor Júlio, de quando eu era jovem. Deus me lembrou, né? Esse pastor falou do fato que aconteceu em Goiânia, no dia 16 de setembro de 2009, sendo que ele não me conhecia. Ele falou, você esteve no lugar assim, e Deus falou isso com você. Meu Deus, verdade. Né? Usou uma pessoa incomum para falar com você. Né? Deus usou este homem. Então esse pastor foi chamado na sua casa para orar para Marivalma, né? Foi. A conhecida irmã Neca, né? E aconteceu aquele fato. E que acabou chegando em nós, esse homem, através do João Bosco, né? Exatamente. Ao qual o senhor estava ali fazendo uma parceria com ele. Estava ajudando ele a construir uma ali casa, numa construção. Né? Exato. Olha como que é a engrenagem de Deus, e aí, a logística de Deus. Como que Deus, ele coloca as coisas para funcionar dentro do ambiente dele. Eu me lembro, pastor, o senhor está falando agora, eu estou me lembrando, existia um clima espiritual muito forte naqueles dias. Existia. Tinha, pastor? Existia. Estava muito forte, né? Eu falar francamente, pastor Júlio, a gente andava na rua e quando a gente pensava no que Deus estava falando,
era uma Deus. coisa muito forte. Eu era novo convertido, Era muito mas eu forte. sentia isso, eu conseguia Era sentir. muito forte. E Até eu conversei, né, com um pastor muito amigo meu da outra denominação. Um dia eu falei para ele, falou assim, tenha coragem de assumir o projeto de Deus na sua vida. Falei, amém, eu tô indo embora, né? E aí logo, por incrível que pareça, né, e surgiu o fato do ministério aqui presente, né, a IPFAB. Mas aí o acontecimento, Júlio, lá que em casa, na sua casa, esse homem, né, esse pastor vai, muito carismático ele, né? Foi muito usado por Deus naquele tempo. a princípio, para orar pela minha esposa aí naquele dia Para e orar. tal. De fato, para aquele tempo ele foi muito usado mesmo. Né? Foi usado, né, por Deus naquele tempo. Isso é verdade mesmo. A gente E precisa deixar isso teve isso. aquele acontecimento com a Damiana, né, do hospital, ela Sim. ficou ruim, né? Quando ela foi, Vocês vão ver na entrevista dela, viu? Ela vai falar disso. quando ela foi para Campo Grande, ficou 7 dias internada, né? Passou pela UTI 2 vezes, né? A gente naquela luta, mas tinha aquela promessa, né, de Deus, que Deus estaria com a gente. Era um vale, era um sofrimento, mas é o formatar de Deus, né, Pastor Júlio? Eu creio que essas coisas acontecem na vida de um ser humano que é chamado por Deus para algo, para formatar ele. Amém. Eu chamo isso da faculdade de Deus para formar estruturas, Amém. né? Então foi formada essa estrutura. A Damiana passou pelo que passou, né? Em Campo Grande, quando a gente recebeu alta, o médico falou assim, olha, eu não sei como que essa mulher está viva, porque quem dá esse tipo de infarto não volta para casa, o caminho é cemitério. Eu não tenho explicação, eu sou um médico e não sei como explicar para o senhor. Eu falei só para ele assim, eu tenho explicação. Mas ele não quis saber, eu também não quis falar, porque não era o momento para falar, né? A gente sabe que foi um milagre. Mas o senhor já sabia que era milagre. Sabia. E aí, voltando para a gente entender... Porque tem um fato interessante ali na casa. Do ministério. Porque até então, cada um de nós começamos a escrever, né? Lembra disso? Isso. Igreja tal, igreja tal, igreja tal, tal, tal. E pesquisa, né? Você sabe que a gente fez pesquisas. Sim. Para quem não sabe, né, pastor? Nós começamos a fazer pesquisa para saber o que nós não íamos cair em contradição de nome. Isso, exatamente. Exato? Então aconteceu. A gente sempre quis fazer as coisas de uma maneira correta, né? Um fato interessante, né? A gente estava ali orando, e aí depois a gente falou assim, pastor, ora, porque a gente está precisando de uma definição de Deus. E o pastor Adelvan não estava presente, depois ele foi chamado, né? Ele chegou. Exatamente, ele não estava. Na hora eu acho que na hora desse acontecimento que eu vou citar agora, não estava. Ele não estava, ele chegou depois. Exatamente. Né? Porque até então ele estava trabalhando, estava atendendo o trabalho dele, né? Ele não poderia deslocar naquele momento. Isso, exatamente. Mas assim que ele pôde deslocar, ele esteve lá. Então aconteceu um fato que é um segredo no reino espiritual. Foi a nossa experiência com Deus, né, Foi pastor? a experiência confirmatória do que Deus propôs a fazer no ministério e através do ministério, que envolve a vida de todo mundo que vai fazer parte do ministério, está fazendo parte do ministério. Importante para quem né? Para os membros, para os obreiros da nossa igreja, que vão ouvir, que às vezes estão indecisos na sua vida, ter onde ser apoiado. Exatamente. Né? E aí aconteceu o seguinte: nós oramos, tivemos ali um momento de oração, e o pastor ele pegou um copo e pediu, se não me falha a memória, naquele dia quem pegou esse copo com água para ele foi a Isabela. A Isabelinha, filha da Sandra. Lá um tanto de água e falou assim, não, tá bom, esse tanto de água aí tá bom. Como um copo como esse. Um copo como esse, né? Um copo como esse aqui, um pouco mais de água desse, colocou sobre uma mesa e falou o seguinte: todo mundo não rela na mesa, porque agora Deus vai falar com a gente. É um mistério. Foi a nossa experiência com Deus. Uma experiência incomum. Exatamente. Mas Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus das coisas incomuns, né? E ele falou assim: vocês creem em milagre? Ele olhou para mim e falou assim: pastor, você crê em milagre? Eu falei: creio, claro que eu creio. Eu sou um milagre, né? E ele falou assim: então vamos ver.
Ele olhou para o copo d'água e falou assim: águas se movem. Foi forte. E as águas começou Foi forte. a criar ondinhas dentro do copo. Eu não posso falar as grandes ondas, porque aí é hipérbole, né? É exagero de uma verdade. Mas ele criou ondas. Todo mundo viu. Criou ondas. A água parava. Por 3 vezes isso aconteceu. A partir daquele dia, depois de assimilar todas as coisas que Deus estava fazendo, a igreja veio ter o nome Igreja Palavra Fonte de Água Viva. Foi. Por quê? Fonte de água viva a gente já sabia. Como o pastor Adervan falou assim, não, fonte de água viva tem que ter. Mas a essência do ministério que Deus nos chamou tem que aparecer. Aí foi onde surgiu. Faltava unir. Faltava ali, a né? junção. A junção, né? na verdade. Aí onde veio Igreja, Palavra, Fonte de Água Viva. Inclusive nós estamos aqui, Uma né? fonte de água viva. Uma aqui, fonte né? aqui, viu? Você, não sei se você está conseguindo ver, né? As Mas águas aqui estão se nós estamos movendo atrás de um paredão de pedra, né? E aqui tem águas aqui. Nós estamos aqui num ambiente muito bonito, Muito agradável. bonito, muito bonito. Então aí veio a confirmação do nome do ministério, que era, vamos dizer assim, uma das etapas finais para a composição de tudo, Sim. né? Aí veio, né, a composição dos estatutos. Quantas vezes eu e o pastor Adervan entramos naquela sala da casa dele, quartinho de oração, para buscar de Deus, para ter orientação de Deus, para formalizar as coisas. Aí, a partir disso aí, vocês partiram para as formalidades. Para as formalidades, Entendi. né? As formalidades, para formatar. Formalidades aquilo que Deus jurídicas, que denominacionais. nós não queríamos uma coisa irregular, né, pastor Júlio? Aí começaram a pensar na criação do CNPJ. Aí foi preparado todo esse ambiente, né? Registramos a igreja começou, a igreja organizada, tudo dentro E não dos... tinha como ser diferente, né, pastor? Porque nós somos assim, né? E outra coisa, pastor Júlio, que a gente preserva desde quando nós aprendemos a servir a Deus. É que todas as coisas do Senhor têm que ser feitas com transparência, com verdade, com ética, não visando as coisas humanas, mas visando os princípios do reino. Amém. Né? Amém. Então, a Igreja Palavra Fonte de Água Viva, o Ministério Profético Ebenezer, que são uma junção de ministérios, Sim. uma coalizão, né, uma integração ministerial, nós preservamos isso. Isso, é verdade. Preservamos a verdade da palavra, nós preservamos os princípios sagrados das Escrituras. Isso é verdade. Né? O nosso ideal é palavra. Nossa missão é palavra. Glória a Deus. Nosso objetivo é palavra. Palavra viva. Né? Palavra viva, que transforma. E nós vimos aqui testemunhos. Né? Então, pastor Júlio, eu tive o privilégio, né, de ver lá aquele irmão Adervan lá atrás, né? A gente deu trabalhar de Deus nisso. Amém. E quando Deus falou assim, eis aí um homem que eu coloco ao seu lado para ajudar a construir coisas, né? A gente não sabia, eu não sabia. Receber essa palavra. É porque eu estava em outro ministério, né? Tinha uma ligação muito grande, onde eu me converti, onde eu fui formado, né? Tenho um grande respeito por aquele ministério, né? Tenho o meu amor por aquele ministério. Mas Deus tem planos. E planos de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Amém. Pastor, deixa eu entrar num assunto aí, porque às vezes algumas pessoas querem entender um pouquinho como é isso. Porque hoje no mundo, com tantos interesses, né? E com tantas rivalidades, disputas, e a gente vê isso acontecer também no meio evangélico, vamos falar assim, mas com a gente é diferente, né? Exato. Porque o senhor tem uma relação com o pastor Adervan de amizade, uma questão de pai para filho, mas uma comunhão no espírito ministerial, como o senhor é o nosso vice-presidente, e ao mesmo tempo o senhor tem
um ministério, que é o Ministério Profético Ebenezer. O senhor tem uma igreja, Exato. né? O senhor fundou uma igreja e eu penso que se fosse talvez em um outro ministério, em outras denominações, não sei, não vou julgar, mas eu posso pensar, posso conjecturar, não sei se daria tão certo como dá Aqui. como dá com a gente, né? E é interessante que... Porque o senhor é vice-presidente do nosso ministério e presidente de outra igreja. E ao mesmo tempo, nós estamos todos juntos e misturados, e não tem disputa, né, pastor? Não tem disputa, ciúme. Não tem intrigas, né? Eu participo de todas as estruturas da IPFAV. Sim. O pastor Adervan participa, né, da Ebenezer também. Ele vem, ele ministra. Pastor Cícero, que é nosso pastor da nossa igreja, auxiliar, é vice-presidente do seu ministério. A Ebenezer, né? E a Ebenezer surgiu 1 ano e pouco depois que surgiu a palavra Fonte de Água Viva. Sim. O senhor está numa cidade, o pastor Devan está em outra cidade, e eu quero um ponto aqui de muita importância, é do teu esforço, pastor. Do teu esforço físico, né? Onde o senhor sai frequentemente. Para que você que está nos assistindo, nós temos congressos, nós temos seminários, reuniões. Exato. E que o pastor João Paiva, sem medir esforços, ele tem uma moto, e ele monta nessa moto e ele sai aí cerca de 600 km para ir para Três Lagoas, dependente do horário, dependente do clima. Coloca a sua capa de chuva se tiver que colocar, sua blusa de frio se tiver frio, se prepara e vai para Três Lagoas servir a Deus lá juntamente conosco. Então, pastor, isso é um exemplo para nós, é um exemplo para muitas pessoas, Deus, né? Muitos meninos que estão começando na obra aí, né? A gente nunca buscou coisas muito pessoais. Sim. O que a gente buscou foi dar estrutura pelo projeto que Deus deu, pela maneira de Deus trabalhar na nossa vida, nos orientando. Sim. A gente busca ajudar a dar estrutura, a formação do ministério, a formação Amém. dos obreiros, a formação dos Isso. cristãos, das pessoas que chegam para servir a Deus. Nosso ministério está com 9 anos, é um ministério novo, né, pastor? Né? A princípio é novo e o senhor tem ajudado nessa estruturação. Eu assumi um lema, né, pastor Júlio, que eu falo assim, eu gastei 12 anos da minha vida, quando as minhas filhas nasceram, assim que nasceram, a partir da Débora, eu gastei 12 anos da minha vida viajando de moto. Minha esposa que relatou, eu saía na segunda, voltava na sexta ou no sábado, viajando. Goiás, Minas, né, parte de Goiás, parte de Minas, trabalhando para trazer o pão de cada dia para sustentar a minha família. Sim. Então eu gastei 12 anos da minha vida nisso. Era coisas... No mundo secular. No mundo secular. Quando formalizou todas essas coisas, Deus me deu o privilégio de ter esse voto. Eu falei assim, se eu gastava a minha vida lá para trazer sustento material, que é uma coisa passageira, porque não investir também no meu tempo, naquilo que eu posso me locomover para o reino. Eu entendi. Muito mais valores. Agora eu entendi. Então eu faço isso por amar a obra, por amar Deus em primeiro lugar. Sim. Né? Esses dias eu falei aqui na igreja em Goiatuba, eu tenho 3 pilares na minha vida, que eu preservo, que eu dou a minha vida. Eu faço tudo. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, ministério. Amém. Então, esse é o pilar. Eu centralizo todas as coisas que eu consiga fazer, porque eu não consigo fazer muitas coisas, porque eu sou muito limitado, sou humano, né? Nós somos limitados. Sim. Mas tudo aquilo que eu conseguir a fazer e Deus me der força e eu se posicionar nisso que Deus está fazendo, eu quero gastar a minha vida. Eu até brinco, né? Uma brincadeira que da minha parte, eu levo muito a sério. Eu hoje tenho 60 anos, né? Eu quero viver mais 40. Aleluia. Mas eu quero ser o que eu sou hoje ainda. 100 anos de idade. Aleluia. Gastar a minha vida no reino, incentivando pessoas a servir a Cristo, moldando o ministério naquilo que tem que moldar, que cabe a minha parte fazer. Quero estar fazendo. Amém. Para contribuir com o reino de Deus, né? Tem os aliados fortes que Deus colocou do lado,
né? Pastor Adevan, você, Pastor Júlio, os irmãos que estão ali no ministério, né? Sim. Hoje nós temos alguns pastores do ministério, alguns presidentes, alguns diários, alguns evangelistas, esse levantar de Deus no ministério. Então a gente eu falo, sempre que eu converso com o pastor Adervan, eu falo assim, as estruturas estão sendo formadas. Vai chegar um tempo dessa estrutura ser usada. Eu quero dizer, todo mundo que vai ouvir, vai entrar na participação desse vídeo, esse tempo chegou. Amém. Amém. Nós estamos vivendo dias, né, de grandes revoluções, né, no mundo. Grandes mudanças, né? Grandes mudanças, relacionamentos sociais sendo afetados, relacionamentos de nações sendo afetados, relações de empresas sendo afetadas, igrejas sendo afetadas, coisas que não era para acontecer estão acontecendo porque Deus está ajustando. É o novo, o ajustar, né? De Deus para aquilo que eis que faço nova todas as coisas e eis que elas estão surgindo. Amém. Amém. Eu estou agraciado por Deus de viver esse tempo. Amém. De viver no ministério, não condenando nada do passado, graças a Deus nós nunca tivemos isso. Nós não precisamos disso, né? O ministério, ele tem o porquê de existir. E ele existe porque Deus queria que ele existisse. Amém. Se ele formou as pessoas para estar diante do ministério da maneira que formou, juntou as pessoas da maneira que juntou, porque Deus queria que fosse assim. E assim as coisas estão sendo levadas. Amém. E assim será. Amém. Porque, por exemplo, nós poderemos ter que transferir o nosso legado. Exatamente. E talvez não, né? Porque às vezes acontece o arrebatamento da igreja antes. Quem sabe, né? Mas se acontecer de que nós tenhamos que transferir o nosso legado, a estrutura, ela está formada pela graça, bondade e fidelidade de Deus. Eu creio nisso, pastor. Pastor, nós estamos caminhando agora para o final dessa entrevista e o Senhor já esteve conosco em Campo Grande, onde nós temos uma igreja, já esteve em Taubaté, onde nós temos outra igreja, em Três Lagoas, nas nossas três congregações, né? Lá no Jardim Maristela, a da Vila Nova e aí da Vila Alegre também. O Senhor já rodou todo a nossa igreja. O Senhor tem essa liberdade de ir para onde o Senhor quer, nas nossas denominações, pregar o que o Senhor quer pregar, né? E isso é muito bom, né, dentro do nosso ministério, porque o pastor Devan deixa o Espírito Santo fazer a obra, conduzir tudo mais. E eu queria agora que o Senhor se posicionasse olhando para a câmera, né, e deixasse uma palavra para os nossos membros, né, uma palavra direcionada a esse momento e para o que estiver no teu coração, para aquilo que nós vamos viver, né? E uma palavra, eu senti aqui o Senhor pedir o Senhor fazer uma palavra no sentido de uma convocação aos nossos membros, ou aquelas pessoas que vão nos assistir e que vão sentir o queimar em participar conosco desse, não só desse momento, mas daquilo que Deus tem nesse ministério. Fique à vontade, pastor. Pastor Júlio, eu quero aqui, não vou ler o texto, eu vou citar o texto. Ezequiel 12, 28 é um dos textos do ministério, que fala que o que Deus planejou, o que Deus idealizou, Ele vai trazer o cumprimento. Amém. Ninguém vai impedir Deus de cumprir as palavras que Ele liberou para ser cumprida. E isso está baseado, né, em Ezequiel 12, 28. Então, o que eu quero aqui deixar aqui no finalizar, né, esse relato, desse documentário, é o seguinte: para nós, os ministros de Deus, no reino de Deus, que estamos servindo o reino no ministério IPFAV, que nós venhamos cada dia mais assumir a posição da essência da palavra. Amém. O que nós temos que olhar é para a palavra. O que está acontecendo lá fora, deixa acontecer. O que se move lá fora,
deixa acontecer. Porque se fosse para nós nos envolver lá, nós estaríamos lá daquela maneira. Sim. Então Deus nos deu uma graça, Ele nos concedeu uma oportunidade, Ele nos concedeu um meio de servir no reino, fazendo algo que Ele estabeleceu. Amém. E Ele não deu, eu vou usar aqui uma figura de linguagem até forte, Ele não deu para nós uma máquina de xerox. Meu Deus. Para nós Deus. ficar xerocando nada. Ele deu para nós uma matriz. Aleluia. Ele deu para nós o original. Esse original chama-se essência de conhecer a verdade. O essência de conhecer a Deus. De se relacionar com Deus. Nós somos melhores do que ninguém. Talvez somos os mais pequenos no meio de um grande aglomerado de pessoas. Mas nós temos um Deus que nos deu algo. E até aqui, até o momento presente, creio que até o tempo da nossa existência aqui na Terra, nós vamos preservar por isso. A essência da verdade. Eu lembro um dia, pastor Júlio, que eu estava num congresso em Três Lagoas, só tinha a igreja da Vila Nova. Ainda. Eu ministrei uma palavra, lá tinha um irmão que tinha uma dificuldade, eu não lembro do nome do irmão agora, ele terminou o culto e ele falou assim: Deus manda falar para você que Ele te deu uma essência da verdade e você pregou, então Ele vai te honrar se você manter essa conduta. Então, como a gente sabe do essencial de Deus, pouquinho que Ele permite a gente conhecer, porque ninguém conhece as coisas de Deus num todo. É verdade. Ele dá uma gota do oceano para a gente conhecer um pouquinho. E esse conhecimento que Deus nos dá, a gente tem que fazer bom uso dele. Colocar em prática, com verdades, não manipulando coisas que nós não precisamos disso. Deus não precisa disso. Exatamente. Né? Deus, Ele é sim, sim, não, não. A palavra diz assim, né? Passou disso é procedência. Isso é verdade. Né? Então, as pessoas, você que vai ouvir esse documentário, talvez a sua vida não esteja bem, você não esteja bem espiritual, você não esteja bem com o chamado de Deus na sua vida. O que você precisa é tomar uma decisão de ser verdadeiro com Deus. Amém. De ser sincero com Deus. Nós somos falhos, como eu sempre falo, eu sou falho, eu tenho que ser sincero com Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Deus possa direcionar você para viver a essência da verdade. Isso. Não ficar procurando coisas, não viver de movimentos, mas viver da ação de Deus, deixar a palavra introjetar na vida e ela produzir no interior aquilo que Deus quer. Porque quando Deus produzir no interior do homem aquilo que Deus quer, Ele está pronto para fazer a obra. Amém. Ele está pronto para o sacrifício. Que a gente chama de sacrifício, mas na verdade não é. É atos de adoração, é atos de louvor, é atos de glorificar a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então tudo que eu Este quiser, é o culto racional. Esse é o culto, e o culto não é só na igreja, o culto é diário, 24 horas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Hoje nós somos igreja dentro de um espaço que fisicamente não é igreja. Exatamente. Mas por causa de um ou dois ele estaria. Então nós estamos fazendo desse ambiente um ambiente igreja. Deus abençoe Amém. você. Deus abençoa o pastor Adervan na condução do ministério, que os seus auxiliares que Deus está colocando ao seu lado possam entender o segredo e a visão das coisas que Deus tem. Amém. Só para finalizar, lembrando aqui, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram uma guerra logo no começo e foi chamado Josué para conduzir a batalha contra Amaleque. E o relato bíblico diz que Moisés ficou no lugar intercedendo. Mas a batalha era extensa,
A batalha era longa, o inimigo era feroz, Deus estava na batalha, mas era a batalha. Moisés levantava de vez, cansava. Arão e Hur, percebendo o segredo do acontecimento, o que eles fizeram? Chegaram um de um lado, outro do outro, pegaram a mão de Moisés e levantaram. Sabe, pastor Júlio, alguém tem o segredo do ministério. Amém. Mas alguém tem que ter a visão para dar suporte para o segredo do ministério. É o que aconteceu com Moisés, Arão e Hur. Ele tinha o segredo do ministério. Mas Arão e Hur teve a visão para dar sustento, O discernimento. o conhecimento. Eu entendi o que o senhor quer falar. Entendi. Então que nós possamos fazer isso nos nossos dias. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por nos receber aqui em nome Glória de a Jesus. Amém. Fica Eu agradeço conosco em nome você. de Jesus. Eu agradeço a IPFAV com todos os nossos irmãos Nós em que te Cristo. agradecemos por o senhor estar junto com o pastor Dervan, Amém. ser esse vice-presidente, esse amigo fiel conosco aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.